Aí outra grande perda, também outros dois que vieram a falecer no mesmo dia, Erasmo Carlos e Pablo Milanez. Erasmo Carlos faleceu com 81 anos, cantor, compositor. Ah, tem muita coisa para falar desse cara, mas também é um grande, grande nome da música brasileira que a gente perdeu em 2022, em novembro. O Erasmo é o maior coadjuvante, sem ser coadjuvante, né? Porque ele sempre foi um artista de verdade, mas ele mesmo não se importava em ser o parceiro do rei, né? Ele mesmo não tinha essa vaidade de ser o parceiro do Roberto Carlos. O Erasmo é um tipo caso de inteligência pura, né? Inteligência pura porque ele sempre soube as suas potencialidades de um grande compositor, né? E sempre soube as suas limitações, né? Ele mesmo, em várias entrevistas, diz que nunca quis ser cantor. O que ele gostava era de escrever as músicas. O Erasmo é como ele próprio se define na sua biografia, né? Quem decidiu, quem orientou a vida dele foi a avó, que a avó chega um dia no Erasmo, ainda menino, e diz assim: Erasmo, deixa eu te dizer uma coisa, junte-se aos bons e serás um deles. E ele, um dia, né, procurado pelo Roberto, por causa de uma letra de música do Elvis, o Roberto convida ele, aparece lá no programa de TV que o Roberto fazia com o Carlos Imperial. E o Erasmo foi e não saiu mais, né? Ele virou secretário do Imperial, ele buscava lanche para um, e ali ele foi se encaixando, resolveu criar a própria banda, criou os Snacks, depois ele passou por Renato Soslocaps, e ele sempre esteve muito bem infiltrado, né, nesse meio campo. E com o boom do Roberto, com o Splish Splash, as pessoas queriam saber quem é que tinha feito a canção junto com o Roberto, e estava lá o nome do Erasmo. Ele é tão inteligente, né, que ele pediu para o Roberto para as composições aparecer primeiro o nome do Roberto, porque aí o nome dele sairia completo quando as pessoas falavam música de Roberto e Erasmo Carlos, né? Então ele sempre soube se colocar dentro desse contexto. E a partir dali ele virou, né, um cantor também de jovem guarda, né, daqueles romances pueris, né, Gatinha Manhosa, Quem Te Prestou Fervendo, né, Festa de Arromba. E Festa de Arromba é a canção que inspira o movimento, o programa da Jovem Guarda. O primeiro apresentador a ser convidado para fazer o programa da Jovem Guarda não é o Roberto, é o Erasmo. E tanto que o Erasmo não curte essa vibe que ele diz, olha, eu venho, mas tem que vir um amigo meu junto, que é o Erasmo, que é o Roberto Carlos. E aí se torna esse tipo de sensação. Com o fim da Jovem Guarda, ele sofre um pouco, né? Ele cai um pouco, achando que ia desistir da carreira, e aí ele passa por um momento mais hippie, né? Mais samba rock, ele tem um lado soul, né? E aí vem canções como Sentada à Beira do Caminho, Filho Único, que eu acho a melhor música dele, né? Sou Criança e Não Entendo Nada, e aí ele Cachaça começa Mecânica. Cachaça Mecânica, Coqueiro Verde, Maria Joana, Roberto e Erasmo criaram uma música chamada Maria Joana, para falar da maconha, né? Dos anos 70. Né? O nobre aí, o ouvinte, pode pesquisar depois. Tem uma música nesse nível. Então o Erasmo enveredou, né? Enquanto o Roberto deu aquela encaretada pro lado romântico, o Erasmo foi pro outro É, lado. encaretada. Olha, o Juliano, encaretada, eu ia falar uma outra coisa que ia ficar meio chato, assim, meio é, colaboracionista. Mas vamos ficar no careta mesmo. Tá bom. Mas segue, segue, segue. Não, e aí ele sempre foi também se remodelando, né? Se reciclando nos anos 80, ele passa a fazer canções mais românticas, né? E canções E, pensando na cantora que ia cantar, porque ele também as músicas e dele criaram vida na voz de Gal Costa, de é Rosana, não, a Joana. Joana. E aí o Erasmo, né, nesses anos 80, ele também é um pioneiro, porque o primeiro disco no Brasil de participações, né, de duetos, é do Erasmo Carlos com. Nos anos 90, que o Roberto Carlos entra na fase igreja, né, total, Maria Rita,
e resolve compor as canções sozinho, porque o sentimento era dele, a Maria Rita tinha falecido. O Erasmo respeitou isso, mas ele foi mais uma vez. O que ele fez? Ele pegou parceiros dos anos 2000. Ele tem parceria com Marisa Monte, com Carlinhos Brown, com Nando Reis. Tem o último disco do Erasmo, é que isso, a grande mídia chega muito pouco, quem tem parceria com Emicida. Então, o Erasmo, nos últimos discos, tem bons álbuns, né? Ele produziu também até 2018, 2017, com esses compositores mais atuais, digamos assim. Então, ele sempre teve uma grande capacidade de se reciclar, e embora ele sempre quisesse ser um coadjuvante, palavras dele, né, de ser o parceiro do rei, ele foi muito mais do que isso, e um grande letrista, né, e que deixou o nome dele também na música brasileira. Só fazer uma lembrança do Erasmo Carlos aí. 1969, meu pai teve um acidente automobilístico e ele quebrou a cara toda. E aí o pai veio, e eu era criança, muito pequeno, e o pai ficou dias fora, eu não sabia o que estava se passando, e de repente o pai aparece em casa, e eu não reconheço meu pai, porque veio uma múmia, né? O pai estava com a cara toda enfaixada, a cabeça, só os olhos e a boca de fora, e com tudo engessado, parecia uma múmia mesmo. E ficava lá em casa, não podia se mexer muito, a gente tinha que dar ajuda para ele para comer e beber e tudo mais. E a música que tocava no momento era Sentado à Beira do Caminho, é uma música lindíssima e que eu nunca mais me esqueci desde aquele momento lá do meu pai com cara de múmia. Ah, por causa da. Não vai falar da letra? Não, não, a música gravou, não é a questão só da letra. Ah, tá. É o momento da música, o momento que tu escuta, tá tocando no rádio aquela música e tu associa aquela música com aquele momento da tua vida, com aquele momento que tu tá vivendo, né? Aquela gravou para sempre na minha vida.